Assassinato, mentira e transgressão do sábado, o Deus da Bíblia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de contextualizações a respeito de discussões sobre a guarda do sábado, em resposta ao pastor Luciano Subirá, que teve acho que 3 vídeos veiculados no canal Para Que Possamos, famoso puta que pariu. E eu tô preparando o terreno para ir lá e refutar completamente o senhor Luciano Subirá. Tudo bem? Mas antes de responder especificamente as questões que ele colocou lá nesses vídeos, eu entendi que seria legal a gente fazer uma contextualização um pouco mais ampla a respeito destas questões, para que as pessoas entendam um pouco os fundamentos do que a gente vai dizer na hora de refutar o senhor Luciano. Tudo bom? Ok. E hoje eu quero tratar de um assunto com vocês que é um assunto muito delicado, muito complicado, e que até por isso praticamente você nunca ouviu falar a esse respeito numa igreja cristã. Talvez você já tenha tomado consciência de discussões a respeito daquilo que eu vou dizer aqui hoje, mas provavelmente não, pelo menos não na imensa maioria das comunidades cristãs. Que tem que ver com uma discussão muito complicada, mas que vai ter implicações para a nossa discussão sobre a guarda do sábado. E que tem a ver com o seguinte questionamento: Deus transgride a sua própria lei? E pode parecer simples a resposta a essa pergunta, mas não é simples, tá? E o interessante é que, inclusive, pode parecer simples dos dois lados. Por exemplo, algumas pessoas poderiam responder de forma irrefletida: óbvio que Deus não transgride a sua lei, porque a lei é a expressão do seu caráter, da sua vontade. Como é que Deus pode ser incoerente em relação ao seu próprio caráter e à sua própria vontade? E outras pessoas podem responder irrefletidamente muito facilmente: é óbvio que Deus transgride a sua lei. Olha quanta coisa contrária à sua lei ele já não fez lá na Bíblia. Você não sabe do que eu estou falando? Tudo bem. Então agora você se prepare para uma jornada de questões interessantes. Eu acho que esse vídeo não vai ficar muito extenso, eu vou tentar fazer ele o mais curto possível, ir ao ponto das discussões. Mas eu queria conversar com vocês, a partir de agora, sobre assassinato. Tudo bem? Então, um dos 10 mandamentos, uma das leis divinas, é o famoso não matarás. Tudo bem? E aí existe a ideia de que esse mandamento é a transcrição do caráter da lei da vontade de Deus, né? Deus é um ser contrário à ideia de matar, assassinar, que um tire a vida do outro, tudo mais. E se você é um assassino, você está em desarmonia com a lei de Deus, com o seu caráter, com a sua vontade. Entretanto, em um contexto de pecado, a morte é o resultado do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 vai dizer que a morte passou a todos porque todos pecaram. E ainda que a Bíblia atribua a morte ao diabo, né, como aquele que tem o poder da morte em Hebreus capítulo 2, a Bíblia também diz que Deus é soberano sobre os limites da vida de cada pessoa. E a Bíblia descreve muito explicitamente que Deus mata. Vamos dar uma olhadinha aí, por exemplo. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. A Bíblia diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aqui é Deus falando em primeira pessoa de si mesmo. Eu mato e eu faço viver. É muito interessante a postura divina
exaltando a sua liberdade em dar a vida, mas também em tirar a vida. Deus é aquele que tira a vida que ele mesmo deu. E nesse aspecto é importante dizer que isso não necessariamente é uma transgressão, porque Deus tem o direito de dar a vida e de tirá-la sob determinadas condições. Se o ser humano não tivesse caído em pecado, Deus não tiraria a vida de ninguém. Mas uma vez que o ser humano peca, Deus pode tirar a sua vida, mas ele faz isso não como quem transgride a sua lei, mas como quem impõe limites à existência de quem transgride a sua lei, ou seja, do pecador. Então, no contexto de pecado, Deus mata, mas a vontade dele é que não houvesse morte em nenhum momento. Se nunca tivesse ouvido pecado, nunca teria havido morte. Deus nunca teria exercido o seu direito de matar em nenhum momento. E esse direito é justo, não é pecaminoso. Ainda que, para alguns possa parecer que há uma contradição. Além disso, por exemplo, Êxodo 13, verso 15. A Bíblia declara muito explicitamente: o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito. Deus matou essas pessoas, Deus tirou a vida delas. Então, qualquer que seja a nossa percepção de que a lei de Deus é o caráter de Deus, isso não pode implicar que Deus não possa, em circunstâncias extraordinárias, matar, ainda que matar seja contrário à sua vontade, certo? E aí a ideia é de que o pecado também é contra a vontade de Deus. Mas dar fim a uma existência de pecado, livrar o povo da terra do Egito, são justificativas que fazem com que, em alguns contextos, Deus mate, como ele matou todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, algumas pessoas poderiam argumentar que essas argumentações têm que ver com o Antigo Testamento, e lá no Novo Testamento é tudo muito diferente, porque Jesus revelou um Deus diferente, de muito amor, que lá Deus não mata, porque o Novo Testamento até Deus se converte na mentalidade de alguns, E aí eu vos conduzo a 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E a Bíblia diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja que aqui a Bíblia atribui uma postura assassina ao próprio Senhor Jesus Cristo, chamado também, por exemplo, em Isaías capítulo 9, de o príncipe da paz. Claro, existe um elemento muito interessante nesse texto, que tem que ver com a forma como Jesus mata o iníquo, que alguns pensam ser o anticristo, ou todos os ímpios que estarão vivos quando Jesus voltar, que ele faz isso não exatamente de forma violenta, ele faz isso com o sopro da sua boca, com o resplendor da sua glória, com a manifestação da sua vinda. É como se, na manifestação do seu juízo perfeito, do seu amor perfeito, do seu poder perfeito, o mal se derretesse na presença dele, como cera na presença do sol. E isso mata o ímpio, mas não como Jesus transgredindo a lei de Deus ou a sua própria lei, como Deus que também é. Mas como a manifestação da justiça contra o mal, é a destruição do mal. Quando a justiça perfeita, Jesus Cristo, se manifesta, o mal morre, ele é morto. Mas é legal assim a postura do texto, de atribuir assassinato, de alguma forma, o matar ao próprio Senhor Jesus. Existem muitos ateus que usam esse tipo de verso bíblico para criar toda uma narrativa de que Deus é incoerente, de que Deus é contraditório, de que Deus não segue a sua própria lei, de que a Bíblia é uma palhaçada, que não tem nenhuma consistência lógica, teórica e blá blá blá. Mas a resposta cristã é que, primeiro, Deus não mata como quem transgride a sua lei, mas como quem tem o poder de dar e tirar a vida, e Deus não tem obrigação de manter a vida de pecadores de forma indefinida, para que ele não mate ninguém.
Além de que Jesus, né, Deus no caso, falou para os seres humanos, se eles pecassem eles iriam morrer. Então, ao exercer o seu direito de matar, Deus está fazendo justiça em relação ao que ele disse, não sendo injusto e maligno. E aqui, obviamente, quando Deus diz para as pessoas não matarem umas às outras, inclusive tem que ver com elas não se colocarem no lugar de Deus nesses aspectos. Como se nós, seres humanos, tivéssemos a autoridade que Deus tem de decidir quem vive e quem morre. E aí, ao a gente decidir, não, esse aqui é palmeirense, eu vou matar, aquele ali é corintiano, eu vou deixar viver. E aí eu me torno o Deus do negócio, entende? Então não pertence a nós estabelecer os limites da vida de cada pessoa. E quando a gente faz isso, a gente transgride a lei de Deus, inclusive se colocando no lugar que pertence a Ele, de decidir quem vive e quem morre, ou o quanto vive ou o quanto morre cada pessoa. É interessante essa questão. Então, na minha visão, você pode discordar de mim se você for um ateu ou qualquer coisa do tipo, Deus não transgride a sua lei ao ser assassino, no sentido de tirar a vida e matar pessoas em circunstâncias variadas. Ainda que, obviamente, tudo isso é muito complexo, tipo, os motivos de Deus tirar a vida de algumas pessoas na infância, de outras na velhice, e umas pessoas pobres, outras ricas, outras assim, outras assadas. Aí começa a virar um quadro extremamente complexo que a gente não tem condições de avaliar e fazer o julgamento de Deus, né? Os seus porquês, os seus motivos e como que ele age ou não age. E, obviamente existe um quê de liberdade e mistério na atuação de Deus em relação ao destino de cada pessoa. E a gente não pode, né, pretender fazer uma avaliação superficial destas coisas, porque na verdade isso tudo implica o juízo final, o último e absoluto sobre tudo e todos. E obviamente que isso não cabe na nossa cabeça, né? Isso é uma coisa que pertence ao onisciente. Mas é legal a gente bater esse papo a respeito destas questões. Agora, quando a gente fala do assassinato, do tirar a vida, a gente ainda não está nos exemplos mais complicados da Bíblia a esse respeito. E agora eu queria falar um pouquinho a respeito de mentira. A Bíblia fala que o diabo é mentiroso e o pai da mentira, tá? E a Bíblia tem uma descrição muito pesada a respeito do destino dos mentirosos. Todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Né? É uma linguagem pesada para falar da mentira. E inclusive contrastar Deus como Deus da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tal, e etc, etc, etc. Entretanto, nada é tão simples que não possa ser complicado no estudo da Bíblia, né? Eu queria conduzir você a algumas discussões. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 22, verso 23, existe a famosa discussão do texto que diz assim: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Eu já fiz uma análise extensa de 1 Reis 22 em 2 vídeos aqui do canal, nas minhas respostas à TV Caminho Livre, que inclusive eu preciso retomar e refutar lá o calvinismo do Paulo César. Faz tempo que eu não ouço nada dele, não faço nada a respeito dele. Enfim. Então eu fiz uma análise completa desse capítulo em 2 vídeos, tá? Se você me lembrar nos comentários, eu coloco o link desses vídeos na descrição do presente conteúdo, tá? Ok. Mas o fato é que tá lá a noção de que Deus agora, além de matar, ele organiza a obra da mentira dos falsos profetas. Ele coloca um espírito mentiroso na boca dos falsos profetas para enganar lá, né, aquele contexto de Micaías, tal, toda uma discussão do profeta, do rei, que só profetizava o que era mal contra ele, e ele vai lá, não, vai dar tudo certo agora. Ah, você não sei o que, tá sendo irônico. Enfim, a discussão do texto é muito interessante lá. Mas o fato é que a Bíblia atribui claramente Deus colocando um espírito mentiroso na boca dos falsos profetas. Como se Deus estivesse aqui ele mesmo enganando e colocando, né, o espírito mentiroso para fazer a obra mentirosa. E aí alguém pode dizer assim, então não é o diabo responsável, é Deus, né? Deus que organiza a obra da mentira. Antes da gente tentar resolver esse dilema, vamos avançar. Vamos para Ezequiel capítulo 14, verso 9. Vamos ver Deus falando de si mesmo, né?
se alguém tinha alguma dúvida a respeito do tema. E a palavra de Deus diz assim: se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. É muito doido esse texto, né? Primeiro que ele contrasta um pouco a noção lá do falso profeta no livro de Deuteronômio. Que se um profeta falar algo que não aconteceu, ele não falou da parte de Deus e a gente não deve temer esse profeta. Agora a conversa é um pouco diferente. Se o falso profeta for enganado e falar uma coisa errada, foi Deus que enganou. E ao mesmo tempo Deus vai punir esse cara, eliminando ele do meio do povo. Aqui você tem um quadro mais complexo, né, de revelação a respeito da relação entre Deus e o falso profeta. E essa é uma discussão um pouco difícil, um pouco pesada. E para elucidar, pelo menos na minha perspectiva, essa discussão, eu vos conduzo a 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente leu o verso 8, né, para falar que Jesus matará o ímpio, mas eu gostaria de ler aqui a perícope um pouco mais extensa, para demonstrar que além do problema do assassinato, a gente também tem um pouco o problema da mentira divina, né? Nesse texto, mas de uma forma até que eu entendo que elucide o problema. Para a gente perceber se Deus é incoerente com a sua lei ou não, como que essas coisas funcionam ou não. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Esse texto ajuda a gente a entender o que está acontecendo por detrás desses textos que colocam Deus por detrás da obra do engano. Em 2 Tessalonicenses, a ideia é que Deus enviou a verdade para as pessoas. Só que o que acontece? Elas deram crédito à mentira. Elas não acolhem o amor da verdade para serem salvas. Elas não dão crédito à verdade, elas se deleitam na injustiça. E aí, qual é a postura de Deus? Enviar o engano para que elas acreditem na mentira e sejam condenadas. Inclusive, nesse aspecto, se retoma. Por que o falso profeta ele é enganado em Ezequiel 14 e ele é condenado? Porque, na verdade, ele está na mesma situação que as pessoas descritas aqui em 2 Tessalonicenses. Deus enviou a verdade, mas ele preferiu a mentira. Então agora Deus lhe pune com a mentira que ele mesmo escolheu e desejou. E quando a Bíblia, então, descreve Deus colocando o espírito mentiroso na boca do falso profeta, enganando o falso profeta, o que em realidade está sendo descrito é que Deus está dando a eles o que eles escolheram. Deus está lhes dando a mentira porque é isso que eles amam, é isso que eles desejam. E esta é uma punição divina. Mais ou menos parecido nesse aspecto com o assassinato. Deus mata o pecador. Deus engana aquele que ama a mentira. E Deus lhe permite seguir o seu caminho mentiroso e lhe condena pelo seu caminho mentiroso. Claro que a retórica dos textos lá de Ezequiel e de 2 Reis, né, ou é 1 Reis? 1 Reis 22, pode oferecer margem para algumas pessoas terem uma visão negativa ou maligna a respeito de Deus. Mas o texto de 2 Tessalonicenses nos esclarece os bastidores.
desse tipo de texto. E aí, por isso também eu entendo que Deus não é culpado de ser um transgressor da sua própria lei, como quem é mentiroso e pai da mentira, porque aí não seria o diabo, né? Seria ele mesmo Deus. Mas é claro que nem todo mundo tenha uma visão mais madura e mais ampla dessas coisas e às vezes usa a retórica de um texto para dizer que Deus mente, Deus engana e tal, porque essas pessoas têm uma agenda que de alguma maneira elas querem pintar a Bíblia como um livro incoerente, um livro ruim, etc e tal, e aí pegam esse tipo de coisa para julgar Deus, a sua moral, o seu caráter, a sua lei, dizer que ele é incoerente e contraditório, para se desvencilhar de crer no conteúdo bíblico em direções que incomodam essa pessoa em termos de teoria ou prática. Então, às vezes a pessoa não crê que Deus criou o mundo, ela não crê que Deus criou Adão e Eva, ela não crê que a sexualidade tem que ser vivida dentro dos limites do casamento, ela não crê em um monte de coisa que os crentes supostamente creem. Então elas encontram esse tipo de problema na Bíblia, ou suposto problema na Bíblia, para dizer que a Bíblia então está errada, para que elas se desvencilhem desta Bíblia, para que possam viver a sua vida crendo e praticando aquilo que é contrário à palavra de Deus, que é basicamente um motor por detrás, né, da exegese de alguns ateus e descrentes dos textos bíblicos em relação aos textos onde Deus mata e onde Deus engana. Tudo bem? Eu também aqui não estou querendo dizer que esses textos não envolvam dilemas que são relativamente complexos. Mas, na minha visão, os poréns que eu estou colocando aqui são suficientes para demonstrar que não há incoerência em Deus. Ainda que alguma pessoa com uma leitura muito fundamentalista e muito radical dos textos possa julgar de outra maneira, e aí cada um é livre para julgar e ler as coisas da forma como quiser, e depois Deus julga tudo e todos, tudo bem? Ok, e ao julgar tudo e todos, de alguma maneira também Deus inocenta a si mesmo no juízo final como aquele que foi coerente em relação a todos esses aspectos da sua lei em todos os períodos da história. E quando Deus pune e julga o pecador que prefere a morte, que prefere a mentira, e lhe dá a morte e lhe dá a mentira, isso não é necessariamente enganar e matar como quem faz algo errado, né? Isso é dar às pessoas aquilo que elas mesmas escolheram e aquilo que elas mesmas merecem de forma justa. E se Deus é justo, ele obviamente faz todas estas coisas e se elucida os textos. E eu quis trazer essas discussões todas para vocês, para a gente falar um pouco da noção da transgressão do sábado, né? Porque vai haver a acusação mais cedo ou mais tarde que Jesus desconsiderou o sábado, que Jesus não se importou com o sábado, que tem um monte dessas questões aí. E é importante a gente trazer o contexto de Deus envolvido em assassinato e mentira para essa discussão, porque caso alguém vá fazer uma leitura que Jesus transgrediu o sábado, igual o ateu vai fazer a leitura que Deus mata e mente, como se fosse maligno, aí a gente vai identificar o verdadeiro problema por detrás das pessoas que querem pintar Deus como transgressor do sábado. Assim como o ateu e o descrente quer se desvencilhar da fé teórica ou prática na Bíblia, apontando para esse tipo de questão, aquele que é infiel à guarda do sábado vai fazer da mesma forma, como sendo um literalmente descrente no que a palavra de Deus revela, para se desvencilhar da obrigação de guardar um dos 10 mandamentos, né? É bastante interessante essa discussão. E aí vamos lá bater um papo, vamos ver alguns textos bíblicos. Números 28, versos 9 e 10, eu fiz referência a esse texto no vídeo passado, mas a gente pode retomar de uma outra perspectiva aqui. E aí o texto diz assim: no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então aqui nós temos Deus ordenando que deveria se oferecer e sacrificar sacrifícios específicos no dia de sábado, o que indica que o serviço sacerdotal não somente pode, como deve ser exercido no sábado. Então, existe a noção aqui de que tem que fazer pelo menos esse trabalho no sábado, né? Mas Deus tinha dito que não era para trabalhar no sábado. Opa, existe aqui uma incoerência, existe aqui uma contradição, assim como os ateus dizem que existe incoerência e contradição nos textos em que Deus manda não matar e ele mata, Deus manda não mentir e ele engana, e etc. Vamos avançar um pouco mais. Aí nós temos o famoso texto de João capítulo 5, verso 17,
onde Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então você tem a noção ali, opa, peraí, a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia e que santificou e abençoou esse dia e ordenou as pessoas a seguir o exemplo de Deus e descansar no sábado, não trabalhar. E agora Jesus vem dizer que o Pai trabalha e ele também trabalha, existe incoerência e contradição aqui também? Então Deus fala uma coisa lá e fala outra coisa aqui, ele está em contradição com aquilo que ele disse antes? Com contradição com a sua lei? Então a sua lei não é expressão nem da sua vontade nem do seu caráter, e a gente pode fazer o contrário do que a lei de Deus diz, porque meu pai trabalha e eu também trabalho. E o trabalho de Jesus era curar paralíticos e multiplicar pães e pregar o evangelho, mas o nosso trabalho é comércio, grana, trabalhar com milhões de coisas aí que se trabalha no mundo secular para ganhar dinheiro. Aliás, Jesus ganhava dinheiro com o trabalho dele também, no sábado, de cura, de milagre. Quanto é que ele cobrava por cada cura e cada milagre? Alguém lembra desse relato no Evangelho? Quanto que custava os serviços de Jesus? Enfim. Antes de tentar elucidar essa questão, eu quero inclusive trazer em meu auxílio uma questão assim que eu julgo das mais curiosas, assim, mais cabulosas na real sobre essa discussão. Então eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Gênesis capítulo 2. A minha Bíblia, que eu estou na minha mão aqui, é a versão Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Na minha tradução aqui, o texto diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Recentemente eu fiz acho que 2 debates com César Cavalcante falando sobre a guarda do sábado, ou não sei se foi ele mediou algum debate meu sobre a guarda do sábado, e em 2 ocasiões o César fez uma argumentação assim que eu considero absolutamente ridícula. Eu tenho muito respeito pelo César, eu gosto muito do César, eu não faço muita treta particular com ele. É uma decisão minha, assim, já há muito tempo, enfim. Que é uma exceção que eu abro para o César em relação a outros apologetas. Assim. Talvez um dia eu mude de postura e talvez um dia eu pegue um pouco mais pesado com o César. Mas o César foi um grande instrumento de Deus na minha vida em alguns aspectos. Assim, Deus falou comigo através do César no contexto do fato de que, quando eu conheci ele, tá? E por causa disso, Deus colocou no meu coração a noção assim de que eu e o César, inclusive, seríamos, em certa forma, somos, ainda que de lados opostos, parceiros. E o César tem uma argumentação em cima desse texto aqui, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, como quem diz assim, que Deus terminou a obra no dia sétimo, então ele trabalhou no sábado pelo menos meio período, algo do tipo. Essa é uma das leituras mais estúpidas desse texto que eu já vi em toda a minha vida. Até porque a subsequência do texto diz, né? Descansou desse dia de toda a obra que tinha feito. Então as obras feitas ficaram antes do sábado. Neste dia ele descansa, é o que diz esta tradução aqui. Mas o César se apega a essa noção. E havendo terminado no dia sétimo a sua obra. Para querer dizer que Deus trabalhou no sábado, né? Pelo menos meio período. E a isso eu gostaria de responder, primeiro de tudo, lendo a tradução NVI do texto e depois considerando alguma coisinha sobre o Êxodo capítulo 20, um dos 10 mandamentos. Gênesis 2, versos 1 a 3, na versão da NVI, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Então você percebe assim muito claramente que a tradução do texto, no caso aqui da tradução da NVI, não somente não carrega, né, a implicação do trabalhar meio período, como diz o exato oposto. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Né? E aí, obviamente, que aí é uma discussão do texto, da tradução. Mas se a gente não quisesse depender da tradução do texto para elucidar o problema,
A gente poderia evocar Êxodo capítulo 20, verso 11 ou 10, se eu não me engano, que diz assim: Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então é isso, né? Essa é a narrativa bíblica. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou, tudo bem? Então qualquer pessoa que tenha uma percepção de que Deus trabalhou meio período no sábado é uma pessoa que faz uma leitura muito porca do texto mesmo, né? do texto bíblico, tanto de Gênesis 2 quanto, inclusive, implica em contradição com o texto de Êxodo capítulo 20, né? Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia trabalhou meio período e depois descansou meio período. Por isso, no sábado pode trabalhar só meio período, não um período inteiro. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o oposto. Você trabalha 6 dias e descansa o 7º dia. Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Essa é a narrativa bíblica, tá? E qualquer tradução que possa passar uma impressão diferente, é necessário entender que tradução não é, né, ferro e fogo. Tanto que existem traduções contrárias que dizem o exato oposto e que elucidam o texto de forma bastante simples e bastante cabal. E se o César Cavalcante ou qualquer outro que crê nesses argumentos idiotas quiserem discordar, vá lá discutir com a comissão que traduziu a NVI. Não é nem com Ezequiel Gomes, a NVI também não é uma versão adventista da Bíblia, tudo bem? É só uma discussão de tradução de texto mesmo, tudo bem? E se fosse verdade que uma determinada tradução que diz que Deus trabalhou meio período fosse verdade, o texto do 4º mandamento nos 10 mandamentos em Êxodo 20 é que estaria equivocado. E aí a Bíblia estaria equivocada de qualquer forma, caso fosse esse o caso, tudo bem? Ezequiel, Deus transgride o sábado, Jesus falou que ele trabalha, eu trabalho também, Deus mandou fazer sacrifícios, todo o serviço sacerdotal, você tem inclusive a discussão dos serviços essenciais lá no templo de Israel também, as sentinelas, a segurança do rei, do templo, que funcionavam no sábado, segundo os turnos, e como é que funciona e como é que não funciona, e isso é parecido com a suposta transgressão do não matarás e do não dirás falso testemunho por parte de Deus também, como que funciona? Bom, o que acontece? Uma das características principais a respeito de Deus é que ele é o criador da realidade, mas ele não abandona a realidade em meio ao processo histórico da existência, o que quer dizer que Deus é transcendente, ele está no céu, sei lá onde, mas ele também é imanente, ele está aqui com a gente, porque ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, e etc. E Deus tem noção da realidade tal qual ela é. E em um mundo de pecado, existe uma tensão entre todos os aspectos da lei de Deus e a realidade. Por exemplo, com o pecado entra a morte. Então, mais cedo ou mais tarde, os pecadores vão morrer, Deus vai ter que tirar a vida deles, por isso Deus mata. Mais cedo ou mais tarde, os pecadores vão preferir a mentira do que a verdade, e aí Deus vai enviar o engano e permitir eles crerem no engano e vai os condenar por isso, porque essa é a escolha deles. Em algum momento, a sexualidade, que deveria ser uma coisa ideal entre um homem e uma mulher e nada além disso, vai envolver poligamia, adultério e um monte de idolatrias e prostituições e putarias em geral em relação a essas questões. E esse é um mundo que existe tal qual como ele é. Isso não quer dizer que Deus concorda com nenhum desses pecados ao longo de toda a história, seja da idolatria, do adultério, do roubo, do assassinato, da mentira, do tomar o nome de Deus em vão, do desonrar o pai e a mãe, de viver em cobiça com aquilo que não é seu, um monte dessas coisas, tá? Todas essas questões são pecado e Deus não tem comunhão com elas, porque a lei de Deus diz para não fazer nada disso, e é isso, entende? Entretanto, uma vez que um pecado entrou no mundo e com o pecado a morte através de Adão e Eva e etc e tal, agora você tem toda uma existência de seres conectados às realidades de pecado. E aí existe tensão na relação com todos os mandamentos de Deus. Então muitas vezes nós, seres humanos, desenvolvemos uma noção de Deus que é contrária ao Deus verdadeiro. A gente tem um outro Deus. Muitas vezes a gente tem necessidade de materializar os nossos ídolos de uma forma ou outra e a gente adora imagens de escultura ou sei lá o que, ídolos diversos. Muitas vezes a gente blasfema contra o Deus verdadeiro. A gente não consegue organizar toda a sociedade, toda a nossa vida para ninguém trabalhar nada no sábado. A gente desonra o pai e a mãe, a gente tem sentimentos e pensamentos e práticas muitas vezes de assassinato, de adultério, de roubo, de mentira e de cobiça do que não é nosso.
Porque isso é da realidade. Então o que acontece? Quando Deus estabeleceu as coisas para acontecerem dentro desse mundo de pecado, tais quais elas seriam, Deus, como uma pessoa de bom senso, entendeu que, por exemplo, a obra da salvação, para ser realizada em meio às pessoas, deveria funcionar 7 dias por semana e 24 horas por dia. Por isso o templo funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com seus holocaustos contínuos e não sei o que, e os sacrifícios do sábado e dos outros dias e não sei o que, e Jesus trabalha e o Pai também trabalha, e eu e você também devemos trabalhar esse trabalho todos os sábados da nossa vida. O que é diferente do trabalho secular, do dinheiro, da necessidade, do egoísmo, das coisas meramente nossas, porque isso é o oposto do que Deus quer. E não é uma coisa difícil de entender, claro. Pode ser que esses textos envolvam dilemas, mas é igual o mesmo caso de que Deus mata, que Deus engana. E os ateus pegam isso para querer se desvencilhar da Bíblia. E agora os evangélicos, como Luciano Subirá e muitos outros, pegam essas tensões na relação entre o sábado e Deus e a lei e a realidade do mundo para se desvencilhar também da guarda do sábado como bons descrentes que são. É como se eles estivessem agora, nesse caso, no mesmo ponto dos ateus. Pega uma discussão complexa da Bíblia, simplifica ela como querendo dizer que tem uma contradição, e agora no Novo Testamento Jesus trabalha e agora não precisa mais guardar o sábado, e pisa a lei de Deus como se a lei de Deus não existisse, não fosse pertinente, não fosse correta, não fosse verdadeira e coisas do tipo. Essa é a postura de Luciano Subirá, de César Cavalcante, de Elias Soares e de qualquer outro aí, herege da face da terra, pisando a lei de Deus com argumentações típicas de descrentes e ateus, que querem encontrar supostas contradições na Bíblia para justificar os seus pecados contra a lei de Deus. Tá claro ou não tá claro para vocês? Espero que esteja claro. Jesus em nenhum momento transgride o sábado, nem ordena ninguém a transgredir o sábado, ainda que sim ele evoque discussões a respeito de interpretações tradicionais e farisaicas a respeito do sábado. Mas transgredir a tradição farisaica não é transgredir o mandamento divino, e por isso Jesus permanece absolutamente santo, justo e bom em meio a toda essa circunstância, ainda que complexa em função da realidade do pecado. Mas o fato é, lá no começo Deus falou para não comer a fruta do conhecimento do bem e do mal e não ia ter pecado nenhum. Ninguém ia ser enganado, ninguém ia ser morto, ninguém ia transgredir o sábado, ninguém ia ser idólatra, ninguém ia ser adúltero, ninguém ia ser polígamo, ninguém ia ter sofrimento, ninguém ia ter doença, ninguém ia ter problema nenhum. Os seres humanos escolheram um caminho contrário, agora eles criam um paradigma complexo em relação ao pecado e à realidade, que sempre estará em tensão à lei de Deus. Mas Deus não perde o contato com a realidade, o bom senso, Deus não perde o agir no mundo em relação às coisas, inclusive colocando limites às coisas. Limites à vida do pecador, limites inclusive a interpretação farisaica da guarda do sábado, porque tem coisas que podem e devem ser feitas. E a sensibilidade do fariseu não deve comandar a lei de Deus. Entendeu? Por isso, certas coisas não somente podem, como devem ser feitas aos sábados. Ok? Então é isso, e no próximo vídeo a gente avança um pouquinho mais até chegar e responder especificamente os argumentos do Luciano Subirá. Obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.